Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre solo laterítico. Os componentes desse grupo são Clóvis Cabral, e Vinícius Corpo. Vamos comentar, iniciando com uma introdução. Em seguida, vamos dar uma definição para o solo laterítico. Vamos falar um pouco sobre a laterização e formação do solo, bem como os impactos que o solo causa no meio natural, as causas desses impactos e consequências, algumas características e o uso desse tipo de solo. Ao estudar tipos de solos, nos deparamos com 3 tipos mais comentados, que são os arenosos, argilosos e a terra roxa. Contudo, ao aprofundar o estudo geológico sobre os solos, percebemos que há vários tipos de solos, dependendo de alguns fatores como tipo de rocha, clima, quantidade de matéria orgânica e o tempo de formação geológica. Eles são classificados de acordo com suas características e a área de interesse. Exemplo, o nosso solo laterítico. Vamos falar sobre ele, nos atentar sobre ele, que é o nosso foco. Porém, os solos arenosos, eles são permeáveis, por ter a granulometria, bem mais espessa, bem mais afastada, e pode ser uma granulometria grossa, facilitando a permeabilização da água no solo. Os solos argilosos são um pouco permeáveis, pois a granulometria é fina e mais compacta, diminuindo a permeabilização do solo e retendo uma certa quantidade de água na superfície. A terra preta, ela é rica em humus. Nós sempre vimos que o solo ele é formado por areia, argila, calcário e humus. O humus é responsável pela nutrição dos vegetais no solo. Ao lado, você vê algumas imagens do solo arenoso, do solo argiloso e da terra preta. Note a diferença entre os mesmos. Solo argiloso, em tempo quente, com a falta da água, eles chegam a rachar. O que vem a ser solo laterítico? Então, do latim later, que significa tijolo, e ito, que significa material pétreo, são solos superficiais, típicos das partes bem drenadas das regiões trópicas e úmidas, resultando de uma transformação da parte superior do subsolo pela ação do intemperismo químico. Sabemos que o intemperismo químico altera a formação das rochas. Então, altera a composição das rochas. Com isso, a formação do solo. Temos ao lado um exemplo de intemperismo, que são as rochas aí com bastante espaços vazios. Então, é a transformação de alguns minerais com o tempo, com o passar do tempo, criando esses poros, nesse tipo de rocha. A laterização e formação do solo é um tipo de intemperismo químico que atua sobre os solos e responsável por uma crosta ferruginosa, dando origem a uma coloração meio avermelhada pela alta concentração de óxido de ferro nesse tipo de solo. Então, formando os solos lateríticos, sendo os blocos de rochas denominados
lateritos. A formação dos solos lateríticos é o mais comum em regiões de clima úmido e áreas tropicais. Ao lado você tem imagem de blocos de rochas formado por laterito e pequenas rochas de laterito. O processo de laterização é o resultado de um processo histórico de desgastes intempéricos das rochas e dos solos a partir da lixiviação, que é o escoamento das águas fluviais, o que dá origem a solos lateríticos, os quais acumulam grande quantidade de ferro e alumínio na sua composição. Costumam apresentar uma coloração alaranjada e às vezes vermelha, marrom ou ligeiramente amarelada. Isso acontece devido à composição e dos minérios que compõem esse tipo de solo e as camadas às quais eles se encontram. Há outros minérios presentes nesse solo, como a bauxita, o níquel, entre outros. Você vê a imagem ao lado, que aparece várias colorações desse solo laterítico, tá? Então temos a parte aí mais superficial, a parte mais profunda, uma parte intermediária desse solo. O solo laterítico causa algum impacto ao meio natural. Então, quando o processo de laterização é originado por algum desequilíbrio ecológico, então geram problemas para o meio ambiente, como a dificuldade das raízes penetrar no solo, aumentando a improdutividade. Então, uma das características desse solo é um solo mais resistente, mais duro, dificultando a penetração das raízes. Por outro lado, a laterítia formada pode ser utilizada economicamente na produção de determinados tipos de tijolos e blocos para a construção civil, entre outros empregos na construção. Note ao lado a imagem, tá, das pessoas aí confeccionando os tijolos com esse tipo de solo, e também uma foto identificando aí algumas camadas, a mais superficial, a B intermediária e a C uma camada mais profunda deste solo. Algumas causas e consequências. Uma das causas da laterização é o resultado da ação humana, que ocorre em função do desmatamento e das queimadas, tá? Então, além dessa causa, nós temos os solos desgastados. Então, solos desgastados pelo tempo. Então, devido ao tempo, ao intemperismo químico, a formação e o aparecimento de novas substâncias, de novas rochas, com isso novos solos. Então, é uma das causas é o tempo e o desgaste desse solo. As queimadas e o desmatamento, esse tipo de ação remove a proteção do solo, deixando de fornecer a matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é necessária para a sobrevivência das plantas. Sem elas, então, não há desenvolvimento da parte vegetal. As consequências disso, tá, é a dificuldade de penetração das raízes no solo e a improdutividade comentada logo assim. Então, a agricultura, subsistência ou qualquer tipo de agricultura neste solo é inviável. Algumas características e uso desse tipo de solo. Então, as rochas elas são ricas em óxido, hidróxido de ferro
e alumínio. Essa é uma característica desse tipo de solo. Apresentando um grande número de poros observados a olho nu. Nós vimos anteriormente uma rocha totalmente perfurada com grandes poros, perceptível ao nosso olho. Resistente à erosão. Então, dificilmente esse solo ele vai provocar, tá, grandes crateras. Eles são mais resistentes a tipo de erosão, tá? Onde o material que fica mais na superfície é deslocado para a parte mais baixa dessa região. E também possui elevada acidez na sua composição, devido aos seus materiais. O uso desse solo, ele serve como matéria-prima para a fabricação de tijolos, de cerâmicas, de telhas, que já foram utilizados aí, tá, por muitos anos. Embora hoje em dia aparecem vários outros materiais que são resistentes, tá, mas que continua ainda o uso, né, desse material, no qual a matéria-prima é retirada desse solo laterítico. Então serve também para aterro, tá? Esse material, pela sua composição, ele é usado também em aterro. Ele é a base das vias e das rodovias, das pistas, dos asfaltos que constroem para o tráfego de veículos, onde esse solo, por ter uma certa resistência, ele é compactado junto à brita e outros elementos antes de vir a pavimentação final. É usado também em fundações, tá? Muitas vezes ele é usado também até na agricultura. Ele é usado em aquários para servir de fonte de ferro para as plantas. Então note a importância desse solo, que ele é formado com o passar do tempo, tá? Ele tem também seu uso social. Ele é impróprio para cultivo, mas ele apresenta outras finalidades para o desenvolvimento urbano, principalmente, né? E a ligação entre cidades, estados, tá? Então, é isso aí, pessoal.